Boa noite, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira à noite, hoje dia 18 de abril de 2012, e eu estou tendo a honra de receber aqui em nossos estúdios, nesta edição do Jornal do Sul de Minas, a doutora Salma Maria Neder Camacho. Ela é presidente do DME Participações e também agora diretora superintendente do DME Energética. Um novo cargo, né? Mais um antigo conhecimento já. Mais um desafio, né? Que a gente está lá enfrentando junto com todos os servidores da DME Energética, a equipe toda. Isso interinamente até que haja designação de um novo diretor superintendente para a empresa DME Energética. Até o final do ano, como sendo um ano político, são essas questões que a gente vai abordar também. Nós queremos a sua participação, nosso telefone 3721-6955. Aproveite essa oportunidade que a doutora Salma está aqui e pode participar respondendo as suas perguntas. Eu dou meu boa noite também para o Hélio Scalvi. Boa noite, Zambrano. Boa noite, Carol. Boa noite, doutora Salma. Boa noite e os amigos da TV Posse que nos acompanham nessa noite de quarta-feira. Boa noite, Carol. Tudo bem, Tudo bem? Tudo ótimo, ótima noite para você. Bem-vinda, doutora Salma, o Hélio aqui também sempre com a gente, uma ótima noite. Bem-vindo você também à TV Posse. A gente sempre convida você a perguntar, a debater com a gente já no início do programa, para que a gente possa atender a todas as pessoas que ligam, fazem perguntas e também aqui comigo, diretamente no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. O Fábio também tem mais uma interatividade para você, o Facebook, se você quiser fazer perguntas através dele. Participe. Bom, então já vamos começar esta edição. Na terça-feira passada, já vamos até estimular as perguntas também, né? E a senhora as respostas. Na terça-feira passada, teve na Câmara Municipal, durante a sessão ordinária, uma polêmica em relação à contratação da PUC do Rio de Janeiro para a realização de uma pesquisa, né, de um instrumento de pesquisa aqui em Poços de Caldas. E nesta oportunidade, a repórter Rosane Martins esteve na Câmara e entrevistou alguns vereadores. Nós temos essa parte da reportagem dessa entrevista, vamos assistir. Um dos assuntos polêmicos hoje na Câmara foi com relação à contratação de uma universidade do Rio de Janeiro, sem licitação, por um preço chegando a quase R$500 mil, para uma pesquisa de opinião. Essa empresa que contratou é a DME Distribuição. Até o diretor vai ser convocado para vir à Câmara e prestar esclarecimentos. Eu converso com a vereadora Cissa, que vai nos dar mais informações. Vereadora, com relação a isso, como foi? Foi publicado em Diário Oficial? O que foi? Eu estou muito preocupado com a questão do DME, né? Mais uma vez, a gente tem que lamentar como que está se passando, como se está utilizando o recurso público do DME para outras finalidades. Nós estamos com uma auditoria nessa casa e essa auditoria está analisando toda a documentação pós a verticalização. Eu sou uma vereadora muito atenta à questão dos atos oficiais e foi publicado nos atos oficiais essa questão da contratação no valor de quase R$500 mil de uma pesquisa de opinião para se fazer uma análise da questão do pré-pago para a energia elétrica. A gente entende que é muito importante as pesquisas de opinião e a opinião da população, mas eu acho que é muito mais importante ter posteamento, ter iluminação pública adequada para a população. E está se perdendo a finalidade do DME. Por isso a solicitação dessas informações e como até vários vereadores elencaram, né, possivelmente na próxima semana estaremos convocando mais uma vez o diretor do DME para prestar esclarecimento nessa casa, encaminhar todo esse material para o Ministério Público, até porque são R$500 mil de uma pesquisa de opinião que a gente não entende ter tão necessária nesse momento. O DME é um instituto que daqui 2 ou 3 anos vai passar mais uma vez pela questão de ANEEL liberar ou não. Então, a gente entende de que é muito gasto com o DME para poucas vantagens para o município de Poços de Caldas, sendo que a função principal do DME é a iluminação pública. E mais agravante, hoje também entrei com requerimento de vários vereadores para que encaminhem para o presidente, solicitando via judicial documentação do DME, faltando nessa casa. A prestação de contas não veio e isso é fato lamentável depois da desverticalização, a primeira vez que ocorre. Falta de documentos nessa casa. Então, a gente está preocupado com a questão do DME e, mais uma vez, foco e motivo de vários requerimentos de vários vereadores. Ok. Doutora Salma, por favor, a senhora fala a respeito dessa situação, dessa pesquisa? Pois não, Fábio. Uma das minhas obrigações, enquanto presidente da empresa, é vir a público e explicar à população efetivamente o que está ocorrendo. Eu, depois de assistir a nobre vereadora, a colocação da nobre vereadora, me espanta
porque, aliás, eu vivo espantado. Ela preocupada sempre com o DME e eu sempre espantada com os posicionamentos dela. Porque eu acho o seguinte, todas as vezes que ela é entrevistada, ela fala, estou muito preocupada com o DME, estou muito preocupada com o DME. Na verdade, a minha avaliação, e não só a minha, de todos os funcionários das empresas, o que a vereadora tem feito é denegrir a imagem da empresa. Eu não tiro aqui a obrigação dela de fiscal da coisa pública, não, assim como todos os vereadores. E lá nós não temos nada escondido. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que a vereadora, ela se utiliza, e isso pode ser confirmado, não é uma questão pessoal, mas uma questão com as empresas DME, que nunca recebeu, nenhuma das empresas e os servidores, um agradecimento de quem quer que seja do Poder Legislativo, no sentido de homenagear aqueles servidores que são dedicados e que fizeram das empresas o que elas são hoje. E que não têm o crédito e o merecimento por alguns vereadores, mas tem fora daqui, que é uma empresa respeitada por todos. Então, o que eu quero colocar, na verdade, é que a vereadora, ela se utiliza dessa preocupação que ela tem sempre com o DME para estar na mídia. Eu acho que o fiscal, o bom fiscal, é aquele que, achando que tem algum problema na empresa ou no que for, ele vai procurar saber primeiro o que é o problema e aí sim fazer a denúncia. A denúncia por denuncismo ou por politicagem não é correta. Isso é se utilizar do cargo público para estar todo dia na mídia, certo? E numa mídia que, em todas as vezes que ocorre esse tipo de denúncia ou as colocações maldosas, não a fiscalização séria, não procura a empresa para ouvir o outro lado da história. Que eu acho estamos fazendo hoje. Que exatamente, mas eu não estou falando do jornal, aliás, não, sim, aqui claro, nós um espaço exatamente. Que sempre é dado para a DME, para vir aqui a público explicar as coisas como realmente elas são. Mas eu tenho o Jornal da Mantiqueira, por exemplo, que eu qualifico como jornaleco, que na verdade não faz um jornalismo sério no sentido de ouvir o outro lado. Eu não sou jornalista, mas eu entendo que o jornalismo sério é aquele que busca o outro lado da notícia e coloca as duas versões. Porque os fatos sempre têm os dois lados. E ele só coloca o lado. É o lado da denúncia. E depois, quando as denúncias não têm fundamento, eu não vejo nenhuma reportagem e nem a vereadora ir lá na tribuna da Câmara, usar o espaço que ela tem, que o povo deu, para falar que aquilo não tem fundamento, que foi arquivado. Eu não ouço isso. Então, o motivo da fiscalização, para mim, da parte dela, não é uma fiscalização séria, é uma forma de aparecer. Com relação ao contrato, realmente houve uma contratação, sim. Esse contrato não é o primeiro ano que é feito esse tipo de pesquisa científica. Essa pesquisa, esses projetos de pesquisa que são chamados dentro da ANEEL, todas as concessionárias tem que ser feito, que é o chamado P&D, e também a questão da eficiência energética. Então, 0,20 ou 0,25 da receita operacional líquida da empresa DME Distribuição, obrigatoriamente tem que ficar numa conta vinculada e esse recurso ele tem que ser utilizado exclusivamente para pesquisas científicas. E isso vem acontecendo, a lei que instituiu é uma lei federal de 2000, ela teve várias outras alterações e eu tenho a última resolução da ANEEL, que é 2008, que detalhou especificamente como que é desenvolvido esses projetos. Então, anualmente, a DME Distribuição é obrigada pela ANEEL, que exige das concessionárias de energia elétrica, não só da DME Poços de Caldas, mas do país todo, que parte dessa receita seja empregada em pesquisa e eficiência energética. No ano de 2010, 2011, houve uma outra contratação, aí já foi com uma outra instituição, também de pesquisa, de desenvolvimento, que é a instituição CPQD, tá? Que
ficou em 811 mil reais. E era um outro objeto de pesquisa. Especificamente esse contrato, a ANEEL convocou representantes da DME Distribuição em Brasília e numa reunião, junto com o reitor da PUC do Rio, que propôs esse projeto, que em outros países já existe a questão da energia no sistema pré-pago. Basicamente como é hoje a telefonia pré-paga. Então a ANEEL, antes dela implantar qualquer ato regulatório nesses sentidos, que atinja a população, ela vai fazer pesquisa, ela vai fazer análise disso antes de fazer a regulamentação. E nesse caso, a ANEEL escolheu Poços de Caldas por ser uma cidade que tem um IDH alto, um nível cultural muito bom, e uma concessionária pequena, né, que é a nossa DME Distribuição, para desenvolver essa pesquisa dentro do projeto apresentado pela PUC do Rio e aceito pela ANEEL dentro daqueles parâmetros. Então, Poços de Caldas, com essa pesquisa, vai ser o projeto piloto da ANEEL. Caso tenha um resultado positivo, que a população entenda a pesquisa, e isso dê um bom resultado, vai ser aplicado, vai ser feita a regulamentação e aplicada no país todo. Então, esse valor é valor de mercado, são horas-aula, são 6 meses de trabalho. A hora-aula são mestres, doutores, então são professores que são muito bem pagos. E isso é uma outra coisa que a gente tem que avaliar. Os professores são mal pagos no país? Aqui eles estão sendo muito bem pagos, porque é o que o mercado paga para um mestre e para um doutor. Então tem todo um levantamento desse trabalho, 6 meses de pesquisa, de envolvimento com a comunidade, é um trabalho que vai ser muito bem elaborado pela PUC do Rio. Então, essa é a explicação. E só para complementar... Então, só um detalhe, doutora Salma, desculpe interromper. Desculpe, eu acho que eu falo... Não, é só para saber, assim, um detalhe em relação a essa... Não é uma pesquisa de opinião. Absolutamente. É uma pesquisa técnica científica. Científica voltada para a questão da energia, da conta de energia pré-paga. É uma instalação em Poços de Caldas do sistema pré-pago de energia elétrica. Sim, se for o resultado positivo dessa pesquisa que vai ser feita, não só uma pesquisa de opinião, sim, vai haver... Não é para saber se o povo acha o DME bonitinho, absolutamente, se acha feinho, se acha caro, se acha barato. Inclusive, a PUC, ela tem que periodicamente entregar os relatórios para a ANEEL. E também eu quero esclarecer que parte desse recurso já foi utilizado, aí o outro percentual, que é da eficiência energética, onde foram adquiridas geladeiras que foram substituídas da comunidade. E que nós temos ainda 2 milhões e pouco, numa conta reservada, obrigatória, para também ser investido em eficiência energética. Então, essa é a explicação, certo? Agora, eu acho que antes de fazer todo o escândalo que está sendo feito com relação a isso, seria conveniente que as pessoas, os vereadores, procurassem entender isso. Porque isso hoje causou uma revolta muito grande dentro dos funcionários das empresas. Porque todos os dias eles veem que é só crítica com relação ao DME. A impressão que a gente tem, na verdade, que a população, é que a DME está sendo destruída, que ela está... né? E não é absolutamente nada disso que está acontecendo. A vereadora coloca ali que nós não mandamos documentos. O que nós mais fazemos nas empresas é responder pedido de informação, mandar documentação. O que acontece é que as sociedades anônimas, elas têm um prazo pela lei da sociedade anônima, que é uma lei federal, que nós fechamos o nosso exercício financeiro em 31 de dezembro de cada ano e nós temos auditorias obrigatórias nas 3 empresas que se encerram agora no fim de abril. Somente após o encerramento das auditorias, eu tenho condição, as empresas têm condição, que elas vão fazer a publicação desses balanços, desse demonstrativo, de enviar para a Câmara. Então, isso já foi explicado, já foi colocado. Então, assim, é mais que uma situação que a gente não entende o porquê dessa... Sabe, eu não consigo achar a palavra. De repente, alguém que está me assistindo
pode achar essa palavra para mim. A gente vai pedir também a participação das pessoas, como sempre a gente convida as pessoas para fazer perguntas, se manifestar. Nosso telefone 3721-6955, nós vamos a um intervalo e eu quero falar ainda a respeito desse assunto, de outras duas pequenas dúvidas, só para pedir para a senhora colocar as suas observações em relação aos assuntos que foram abordados. O Hélio tem pergunta, a Carol tem pergunta, todos estamos na fila. A gente volta em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.